Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Giovanni Saboia, mestrando em Química aqui na URGS, e hoje minha proposta é introduzi-los ao universo dos nanotubos de carbono, a partir desse seminário titulado Nanotubos de Carbono, Descoberta, Propriedades, Síntese e Aplicações. Para começar o seminário, eu vou apresentar a sequência de tópicos que vou trabalhar aqui hoje. Começo apresentando um pouco sobre o átomo de carbono, vou falar alguns conceitos para que a gente tenha estejamos todos na mesma página. Falarei então da descoberta dos nanotubos de carbono, seguido por seus tipos e as principais propriedades. A síntese será o quarto tópico, irei abordar os principais métodos para a produção e em seguida vou comentar sobre a funcionalização de nanotubos. Aproximando-me do final da apresentação, eu vou expor algumas aplicações dos nanotubos de carbono e, por fim, fechar a apresentação com algumas breves conclusões. Começando, então, falando sobre um pouco sobre o átomo de carbono, para que a gente possa entender o nanotubo de carbono, a gente precisa entender como o átomo de carbono pode se organizar para que seja possível a formação desses nanotubos. Tá? O átomo de carbono está localizado no segundo período e no 14º grupo, ele é o sexto elemento da tabela periódica. Sendo o sexto elemento da tabela periódica, então, ele tem 6 elétrons, que ao fazermos a distribuição desses elétrons nos orbitais do estado fundamental, a gente vai colocar 2 elétrons no orbital 1s, 2 no orbital 2s e mais 2 no orbital 2p, ficando 2 elétrons desemparelhados, o que teoricamente seria possível fazer 2 ligações, mas para o carbono se observa 4 ligações, então a gente tem que achar uma explicação para isso, que é o processo de hibridização que o carbono sofre. O carbono, então, quando ele vai sofrer hibridização, um elétron, do orbital 2s, ele é excitado, recebe energia, e ele é deslocado para o orbital 2p vazio, ficando 4 elétrons, então, desemparelhados para sofrer a hibridização. Essa hibridização, então, ela pode ser de 3 tipos. A hibridização sp3, ela vai gerar 4 orbitais do tipo sp3, que são esses mostrados aqui no canto inferior esquerdo, todos em verde. Eles formam um tetraedro. A hibridização sp2, ela vai juntar 2 orbitais sp em um orbital s, deixando um orbital p remanescente no estado normal dele, fundamental ali. E aí a gente vai ter 3 ligações num plano e um orbital p perpendicular a esse plano das ligações, que vai poder ser usado para fazer uma ligação dupla, por exemplo. Na hibridização sp, então, a gente vai ter uma combinação do orbital s e um p, e os 2 p's vão ficar sobrando perpendiculares a essa ligação, esses 2 orbitais sp que se formaram. Essa grande variedade, então, de hibridizações e de ligações que são possíveis ser feitas, ele vai permitir que diferentes cadeias de carbono possam ser construídas. E então, diante dessa possibilidade de muitas ligações, o carbono ele pode se ligar a outros átomos de carbono e formar uma grande variedade de alótropos, que são estruturas distintas monoelementares. Né? O carbono é capaz de formar várias dessas. O carbono amorfo, que não é uma estrutura cristalina, mas ele é cheio de ligações diferentes, e só de carbono, né? E o grafeno, que é um átomo, são todos átomos de carbono sp2, formando um plano, com orbitais p perpendiculares a esse plano. E o diamante também, que são átomos de carbono hibridizados sp3, formando tetraedros, uma organização tetraédrica para esse sistema. Então, na descoberta, em 1991, o físico japonês Sujo Iijima, esse senhor da foto, ele publicou na revista Nature um artigo apresentando a primeira evidência experimental de uma nova forma alotrópica do carbono. Nessa ocasião, ele apresentou as estruturas como agulhas de carbono grafítico, não é o nome que a gente conheceu, veio a conhecer os nanotubos, então, né, eles vieram se chamar de nanotubos de carbono, ele apresentou como esse outro nome. Ele utilizou a técnica de deposição por arco voltaico, que eu vou comentar mais à frente. Ele obteve depositado sobre o cátodo do sistema, ali indicado pela setinha amarela, os nanotubos de carbono com um diâmetro de 4 a 30 nanômetros e comprimento de até 1 micrômetro, mais ou menos. Ele era bem versado em micrografia de transmissão e ele acabou utilizando isso para caracterizar esse carbono que ele obteve.
e ele conseguiu encontrar os nanotubos de carbono nessa amostra. Essas micrografias que ele fez, ele conseguiu, inclusive, contar a quantidade de átomos de paredes que os nanotubos tinham. Aqui ele traz o destaque para 3 micrografias específicas, que são de múltiplos tubos. Ele conseguiu tubos desde 2 tubos, que é essa micrografia do meio aqui, de AB, até 50 tubos, que nesse caso ele não trouxe aqui. O destaque ainda é dado a questão de que esses nanotubos, especificamente do de 2 nanotubos ali, do duplo, o diâmetro dos tubos é de 4,8 e de 5,5 nanômetros de diâmetro, o que indica também que a separação entre os nanotubos vai ser bem pequena, de 3,4 angstroms. Então, as paredes são bem próximas. E o autor também destaca que é possível a formação de tubos com diâmetros bem pequenos. Ele observou tubos de 2,2 nanômetros, que equivale a um anel de 30 carbonos, o que acaba deixando bastante tensão nas ligações dos hexágonos vizinhos. Entrando então, falando mais sobre o que é um nanotubo de carbono, a primeira necessidade é a gente entender o que ele é, né? Ele é um tubo formado por uma rede hexagonal de carbonos sp2. Uma analogia pode facilitar o entendimento da estrutura deles é fazer uma analogia com grafeno. A gente pega uma folha de grafeno, que é uma rede hexagonal de carbonos sp2, e essa folha a gente dobra ela juntando as laterais. Então ali a gente vai ter um nanotubo de carbono, ele é bem similar à estrutura do grafeno, só que enrolado. A síntese não é dessa forma, não se pega grafeno, se enrola. Inclusive, a descoberta do grafeno foi posterior aos nanotubos, mas é uma analogia que é bastante válida. Uma outra observação aqui é a abreviação de nanotubo de carbono, que em inglês normalmente se abrevia para CNT, então a gente vai acabar vendo essa sigla ao longo da apresentação, principalmente na parte de aplicações. Os nanotubos de carbono eles são divididos em 2 grandes grupos. Os nanotubos de carbono de parede simples, formado por apenas um tubo. Usualmente, o nome deles é abreviado para SWCNT, do nome inglês. E os nanotubos de parede múltipla, formados por 2 ou mais tubos concêntricos com diâmetros variáveis, que eles são chamados de MWCNT. Existem alguns artigos ainda que trazem quantidades específicas, né, com 2 paredes, 3 paredes. Eles tentam criar essas classificações, mas não são muito utilizadas na literatura. Os nanotubos, então, eles são de grande interesse para a comunidade científica, pois apresentam propriedades muito superiores àquelas de outros materiais tradicionais, tais como o aço e o alumínio. Os nanotubos eles apresentam grande resistência mecânica, na verdade são dos mais resistentes conhecidos atualmente. Eles têm as propriedades são medidas por algumas constantes físicas, algumas técnicas físicas, né? Módulo de Young e essas coisas. E esses valores para o carbono, para o nanotubo de carbono e para o grafeno são bastante altos, são as maiores que são medidas atualmente. Outras propriedades, a estabilidade térmica e química do nanotubo de carbono, que é bastante elevada também. O TGA do nanotubo de carbono, ele começa a se decompor lá nos 500, 600 graus Celsius, dependendo de qual seja a estrutura e de qual seja a pureza dele. E química, eles são bastante resistentes a ácidos, a reações, né? Eles têm que se forçar umas reações com condições mais severas para que se consiga atacar esse nanotubo de carbono. E também tem a questão da área superficial específica dos nanotubos de carbono, que é bastante elevada, o que acaba sendo benéfico para algumas aplicações, como catálise e outras que eu vou falar mais à frente. A síntese dos nanotubos de carbono é uma questão bem delicada, porque ela é bastante complexa, não experimentalmente complexa, mas o resultado dela acaba sendo bastante caro, então acaba sendo uma questão meio um problema para os nanotubos de carbono. Existem 3 métodos que são usados, que principalmente, né, são os 3 métodos principais, que é a deposição por arco voltaico, que foi utilizada por Ejima na década de 90, a deposição por ablação a laser e a deposição química a vapor. Dessas, as 2 primeiras, a deposição por arco voltaico e por ablação a laser, elas são excelentes na questão da qualidade e pureza do nanotubo gerado,
mas elas têm alguns problemas muito sérios, que é o alto custo energético. Essas técnicas, elas operam em temperaturas muito elevadas, acima de 1.500, 1.800 graus Celsius, chegando até 2.500 ali, então fica bem custoso utilizar essas técnicas para gerar os nanotubos de carbono. Além disso, elas têm um rendimento moderado, existem reportadas na literatura rendimentos ali na casa de 70%, 75%, 80%, 85% no máximo para essas técnicas, assim, não conseguem muito mais do que isso. Então, acaba tendo uma perda de desperdício de energia ali, digamos assim. E também é bastante complexo escalar essas metas. Fazer um reator desse, um tamanho grande, para gerar uma grande quantidade de nanotubos é complicado por causa do espaço e calor que necessita para isso. Então, nossa atenção vai ser voltada aqui à deposição química a vapor, que é um método que consegue obter nanotubos de alta pureza, mas a temperaturas um pouco mais baixas. A gente vai trabalhar aqui em temperaturas mais moderadas e que tem uma escalabilidade mais fácil. Falando um pouco mais sobre a deposição química a vapor, então, que normalmente é abreviada para CVD, que vai ser a sigla em inglês. O funcionamento dessa técnica é relativamente simples. O hidrocarboneto ele vai entrar na forma de gás, ou vai ser vaporizado uma fonte de carbono ali dentro, como um ferroceno. E dentro desse tubo de quartzo vai ter o catalisador metálico. Esse tubo de quartzo vai estar localizado dentro de um forno, com um controle de temperatura. E o hidrocarboneto, então, com a temperatura alta, ele vai se decompor e vai se depositar sobre o metal, formando os nanotubos de carbono. A deposição química a vapor ela precisa de temperaturas bem mais tranquilas, como eu falei. A gente vai trabalhar ali entre 500 e 1.000 graus Celsius, 1.200 graus Celsius no máximo. E normalmente a temperatura ambiente. Normalmente o final do tubo de quartzo ele é aberto à atmosfera ou ligado a um equipamento de cromatografia. Esse sistema ele é fácil de ser escalado, ele bem mais fácil que os outros, pelo menos, e permite que maiores quantidades de nanotubos de carbono sejam obtidas. Aqui a gente tem rendimentos, às vezes, na ordem de 90%, 95%. Indo mais a fundo na síntese de nanotubos de carbono, dois mecanismos de formação eles são reconhecidos pela comunidade científica, né? O mecanismo tip growth e base growth. O primeiro, ele cresce pela ponta do nanotubo. Então, o carbono ele se dissolve no metal, e quando satura esse carbono no metal, o carbono ele vai sendo precipitado, ali como vai mostrando na figura 1, e conforme esse carbono vai precipitando, ele vai formando a estrutura do nanotubo. Ali está representando de paredes múltiplas, mas pode ser de paredes simples também. E quando o metal em cima, que está indo para a ponta, crescendo para cima, para longe do suporte, ele desativa o crescimento do nanotubo para. O outro mecanismo, então, o metal tem uma interação mais forte com o suporte e a precipitação do carbono, conforme vai ocorrendo, em vez de forçar o metal para cima e precipitar o carbono para baixo, o metal vai estar bem aderido ao suporte e os nanotubos vão ser forçados a crescerem para cima. Então, a estrutura vai se formar com o final fechado por uma estrutura tipo um fulereno, um meio fulereno, e a gente vai ter o tubo formado ali com a base, o metal ainda preso ao suporte. A síntese por deposição química a vapor, ela depende de diversos parâmetros. Aqui eu trouxe alguns: a temperatura, o precursor de carbono, o fluxo do gás, o catalisador usado, o suporte usado e o tempo de síntese, que são parâmetros assim, mais usuais de se encontrar nos estudos. E eles influenciam ali qual é o tipo de nanotubo, se vai ser de parede simples, parede múltipla, a quantidade que vai ser formado, a qualidade dos nanotubos que vai ser formado, se vai ter alta pureza, se vai vir com carbono amorfo depositado, ou se vai ter muitos defeitos ou não. E eu vou comentar o impacto de alguns desses parâmetros a seguir. O primeiro dos parâmetros que eu escolhi para comentar aqui é a escolha do percussor de carbono, que é uma escolha bastante importante, porque ele influencia o tipo de nanotubo que vai ser formado, principalmente. Os autores do artigo que eu usei como referência para esse slide, eles avaliaram alguns hidrocarbonetos, metano, hexano, ciclohexano, benzeno, naftaleno e antraceno, e eles concluíram que moléculas aromáticas, elas favorecem a formação de nanotubos de parede simples,
ou moléculas alifáticas, né, hidrocarbonetos alifáticos, eles favorecem a formação de nanotubos de carbono de paredes simples, paredes múltiplas. E, eventualmente, também outras formas de carbono acabam sendo favorecidas pelas moléculas alifáticas. A exceção à regra aqui vai ser o metano, que ele tende a formar paredes simples. E também a questão do benzeno e do naftaleno e antraceno. O benzeno, por ele ser bem estável, ele vai demorar para formar nanotubos de carbono, a gente vai precisar de uma temperatura mais alta do que para o naftaleno e o antraceno. Então, o benzeno só vai formar nanotubos a partir ali de 800 graus Celsius. E o naftaleno e o antraceno, eles são um pouco menos estáveis, e eles acabam formando nanotubos a partir de 700 graus Celsius. Então, dependendo da aplicação, das condições, vale mais a pena utilizar esses hidrocarbonetos poliaromáticos, porque aí tu consegue utilizar temperaturas menores e condições mais suaves de reação. O outro parâmetro que aqui eu trouxe foi o catalisador. Obviamente é uma questão importante escolher qual é o metal que vai ser utilizado, tanto em questão de custo quanto em questão de atividade. Mas eu quis trazer a discussão aqui sobre um detalhe um pouco mais sutil, que é o diâmetro das partículas. Na deposição química a vapor, o tamanho das partículas do catalisador tem influência direta no diâmetro dos nanotubos que irão se formar. Existe uma tendência, então, dos nanotubos, da gente querer que se formem nanotubos mais finos, porque são mais difíceis de serem formados, então acabam sendo mais valorizados na literatura e comercialmente. E esse diâmetro ele é afetado pelo nanotubo. Quanto maior for, pelo catalisador, quanto maior for a partícula do catalisador, maior vai ser o diâmetro do nanotubo. Aqui eu trouxe o exemplo que o artigo traz, que são dois catalisadores de ferro, com um diâmetro dos catalisadores bem diferente, um de 5,6 nanômetros, outro de 14 nanômetros, e o diâmetro médio dos tubos obtidos ali foi de 5,9 nanômetros, com variação de 1,8, e o outro foi 14,5, com variação de 2,9. Então, dependendo da utilização que tu vai dar para esse nanotubo, vale mais a pena tu utilizar uma técnica que vai gerar um ferro, um catalisador com uma partícula menor ou maior. Daí tem que escolher, entender o que a tua aplicação vai querer. O terceiro parâmetro, então, relacionado com o anterior, é o suporte do catalisador. A literatura apresenta essa escolha como um fator importante, porque o suporte influencia na atividade do catalisador, né? A questão da acidez, basicidade do catalisador, do suporte, de repente interação elétrica, doação de elétrons. Então, isso acaba determinando também o mecanismo, se vai ser um mecanismo que vai crescer pela ponta ou se o metal vai ficar preso no suporte. São questões que precisam ser estudadas e entender como é que elas afetam o resultado da síntese no final, o rendimento e tal. Até porque no processo de separação depois dos nanotubos do suporte, pode ser que precise utilizar uma condição mais ácida para, de repente, tirar o metal e conseguir soltar do suporte, e isso pode acabar introduzindo danos à estrutura dos nanotubos, então isso precisa ser escolhido. Aqui eu trouxe uma tabela com vários catalisadores que já foram utilizados na literatura e os suportes que também apresentaram correspondência ali com esses nanotubos na literatura. Então a gente tem uma variedade bem grande de suportes que são possíveis ali, desde quartzo, as zeólitas, carbonatos, a aerogel. Então pode tentar basicamente qualquer coisa, né, desde que seja estável às temperaturas elevadas que a gente utiliza para esse tipo de síntese. De forma geral, então, é bem importante que a gente observe esses parâmetros para que a gente consiga os nanotubos com as características e as propriedades que mais interessam para as nossas aplicações, né? A gente tem que conseguir otimizar essas aplicações. A funcionalização, então, quando a gente tem os nanotubos em mão, a gente ainda pode melhorar esses nanotubos. A gente pode modificar as paredes externas desse nanotubo de forma covalente ou não covalente. Na forma covalente, então, a gente vai ligar os nanotubos aos nanotubos alguma coisa, a gente vai fazer uma reação ali, normalmente com um ácido forte, usando um ácido nítrico, ou uma combinação de ácido nítrico, ácido sulfúrico, permanganate de potássio, esses reagentes mais fortes, para a gente possa adicionar grupos oxigenados à parede do nanotubo e prosseguir com talvez alguma outra reação para adicionar grupos mais complexos à parede do nanotubo. A outra opção também é a funcionalização não covalente, em que não há formação da ligação propriamente dita, são apenas interações intermoleculares ali, que são de adsorção, força de Van der Waals e tal.
em que pode-se colocar um polímero enrolado, uma molécula de DNA, uma proteína, tudo ligado por interações intermoleculares, não provavelmente ligações químicas. E essas funcionalizações, elas permitem auto-otimizar uma propriedade já existente, uma condutividade elétrica, uma condutividade térmica, alguma coisa do gênero, uma solubilidade, porque nanotubos de carbono eles não são solúveis em água, então se tu adicionar grupos polares, de repente tu consegue uma dispersão melhor do nanotubo em água, dependendo da aplicação que tu quer, são possibilidades. Então, essas funcionalizações ajudam nas aplicações, e aqui eu decidi trazer 8 aplicações dentro de 4 áreas de pesquisa, digamos assim, que eu mais ou menos nomeei, tentei encaixar elas em algumas coisas, e eu vou falar brevemente aqui sobre elas, em caráter mais informativo, trazendo as possibilidades e não indo a fundo em cada artigo. Vai ser só uma visão geral de cada aplicação. Eu trouxe a área biomédica, que eu escolhi a questão de diagnósticos, utilizando biosensores. A remoção de poluentes, que é uma aplicação mais ambiental. E eu trouxe 2 aplicações que eu encaixei em elétrica, de repente a segunda não é muito elétrica, mais materiais, mas tudo bem. E 2 materiais que são puramente materiais. Começando então pela diagnósticos, eu vou falar de biosensores. O primeiro sensor eu trouxe porque eu achei uma aplicação bem interessante diante da pandemia, porque é um sensor para SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. E eles utilizaram nanotubos de parede simples, com funcionalização de proteínas, aquela não covalente, em que não tem ligação propriamente dita. E eles montaram esse nanotubo com proteínas ligadas a ele, ali depositadas, né, para quantificar a presença de SARS-CoV-2. Ele foi um teste puramente acadêmico, não chegou a virar um produto comercial ou algo assim, mas eu achei uma aplicação interessante, principalmente pela questão dos autores explicarem que isso é possível de ser adaptado para outras aplicações, outras doenças. Então, de repente, no próximo Covid, a gente consegue fazer um método de detecção mais rápido e mais preciso. Uma ressalva que os autores deixaram, contudo, para esse método é que a sensibilidade ainda precisa ser um pouco melhorada. Eles conseguiram detecções, limite de detecção bem bom, mas ainda precisa ser melhorado porque a quantidade de proteína viral que a gente tem presente ali acaba sendo menor do que o que eles conseguiram de limite de detecção. A outra aplicação, então, foi sensor para câncer de pulmão, a aplicação bem similar à anterior, mas aqui eles utilizaram outro tipo de nanotubo de carbono, eles utilizaram de paredes múltiplas, e eles utilizaram várias funcionalizações aqui, eles colocaram nanogaiolas de ouro e DNA ligado ao nanotubo. Então, um pouco diferente do outro aqui, eles utilizaram para detecção de câncer de pulmão também. Então, eles conseguiram uma boa seletividade e sensibilidade, mesmo que a sensibilidade ainda tenha, eles querem melhorar ainda para poder ser um método mais sensível, né? Conseguir detectar melhor a presença ou não desse câncer de pulmão. Eles ainda deram destaque também à comparação com outros artigos da literatura que reportaram esses materiais similares. Eles conseguiram uma faixa de linearidade melhor que de outros artigos, e também eles conseguiram um limite de detecção, eu achei impressionante, que é de 40 femtomolar, que isso é 1 milionésimo de nanomolar, 10 a menos 15 mol por litro. Isso eu achei bem baixo, achei bem promissora essa aplicação para esse tipo de detecção, né? Uma coisa importante para a questão biomédica. A próxima aplicação é ambiental, na remoção de poluentes. A gente vai falar sobre adsorventes para a remoção de metal. Então, os nanotubos, eles têm uma capacidade muito grande de absorver, né, por causa da grande área superficial. E aqui os autores, eles testaram nanotubos de paredes múltiplas com e sem funcionalização para fazer essa remoção do metal. Eles mostraram que é possível fazer remoção ali na ordem de 200 a 270 miligramas de metal por grama de nanotubo de carbono, então 20 a 27% em massa, né? E que a carboxilação ela consegue ajudar na capacidade de absorção. Então, sem funcionalização, tu vai ali a 200 miligramas por mol, e com funcionalização 250 a 270 miligramas por grama. Uma vantagem bem significativa. Os autores também testaram a reusabilidade do adsorvente e mostraram que há uma pequena perda, de fato, pela adsorção mais permanente dos poluentes na estrutura do nanotubo, mas que acaba
acaba não sendo tão significativo, tão grande assim. Ele manteve um bom nível de absorção, mesmo após várias etapas de remoção. O segundo trabalho é similar ao anterior, mas eu quis trazer aqui também a utilização de um poluente orgânico para ser testado. Eles utilizaram o corante tóxico com azul de metileno. E a funcionalização aqui é um pouco diferente. Eles utilizaram tirosina. Eles conseguiram a absorção do azul de metileno no nanotubo de forma bem rápida. Eles atingiram 95% de remoção em 7 minutos de experimento. É uma remoção bem rápida, a gente pode imaginar isso numa indústria, facilita bastante. E a absorção chegou a 440 miligramas de poluente por grama de adsorvente, também melhor, inclusive, que o resultado do outro artigo. E achei bem interessante trazer essas aplicações aqui, porque são aplicações que eu acho que seriam possíveis de serem implementadas no futuro, quando o preço do nanotubo for um pouco mais baixo, né? Então, hoje seria inviável isso por causa do custo, mas experimentalmente pode ser viável. As próximas aplicações, então, eu coloquei sob o nome de elétricas. A primeira é o uso de nanotubos de carbono para baterias de íon sódio, que seriam uma das possibilidades para próximas baterias depois das de íon de lítio, que são usados atualmente. Os autores eles trouxeram aqui um artigo mais do tipo review, então eles têm uma linha do tempo mostrando a utilização de nanotubos de carbono para essas baterias. Eles mostram aqui diversas opções de nanotubos dopados com uma variedade de compostos mais tradicionais para baterias, que podem servir como cátodos ou como ânodos para essas baterias. E a utilização desses nanotubos, ele acaba aumentando a taxa de transporte elétrico ali nas baterias, propicia uma maior área de contato dos eletrodos e uma maior densidade elétrica da bateria. Os materiais tradicionais, esses que são usados nos cátodos, eles podem ser depositados em nanotubos de carbono ou encapsulados. Isso vai trazer propriedades levemente diferentes para a bateria. A próxima aplicação, então, é uma proteção contra interferência eletromagnética. Eles desenvolveram uma camada de nanotubos com poliuretano, e essa camada ela se mostrou promissora para aplicações ali em área espacial, militar, inteligência artificial, que ela pode ser usada para impedir que a interferência eletromagnética ocorra, ou bloquear sinais. Eles mostraram, então, por exemplo, o exemplo que eles trouxeram foi de um celular com uma caixinha Bluetooth, que eles conseguiram bloquear o sinal do celular para a caixinha Bluetooth só colocando essa camada fina de nanotubo com poliuretano sobre a antena da caixinha, né, bloqueando o sinal mais do que bloquearia utilizando só o alumínio, por exemplo. Então, essas indústrias elas podem se beneficiar disso, evitando que haja interferências, que haja perda de comunicação, ou que sejam interceptadas as comunicações, dependendo da utilização desse material. A última aplicação, então, que eu trouxe, as duas últimas, é na área de materiais. A primeira eu achei bem curiosa, é uma aplicação bem recente, bem ligada ao mundo real, eles quiseram criar uma função para uma luva, que seria para reduzir a temperatura da luva utilizando uma camada de nanotubos de carbono e um ventilador. Os nanotubos de carbono, eles favorecem a transferência de calor, né? Eles têm alta condutividade térmica. Então, o ventilador e a combinação com nanotubos e ventilador acaba permitindo que eles consigam 18% de redução da temperatura na luva, e isso acaba tendo uma vantagem para trabalhadores que utilizam luvas em altas temperaturas, ali, bombeiros ou pessoal de metalurgia, porque esse calor na mão acaba causando desconforto durante as operações, né? E no longo prazo acaba tendo impactos psicológicos essa exposição ao calor. Então, eles quiseram endereçar essa questão de melhorar a qualidade de vida, de trabalho para os profissionais em altas temperaturas. A última aplicação aqui que eu trouxe, que é a que eu acho mais interessante, mais legal, que é o nanotube de carbono em compósito. Aqui eles desenvolveram um compósito, um polímero reforçado, né? Eles utilizaram os nanotubos de carbono com epóxi e colocaram sobre um polímero reforçado com fibra de vidro. O objetivo deles aqui era criar um material para ser usado em veículos ou em aeronaves, essas aplicações mais de transportes.
E eles observaram que até 1% de nanotubos de carbono ajudou a maximizar as propriedades mecânicas do compósito, e acima de 1% ali, por causa da interação da camada de adesão do compósito com o polímero, acaba sendo prejudicada. Então, excesso de nanotubo também não necessariamente vai trazer benefício, né? A gente tem que estudar melhor a opção ali. Essas aplicações, para mim, são as mais interessantes, porque outros materiais de carbono já são utilizados pela indústria para esse tipo de aplicação. A gente tem aqui a foto do Boeing 787, que ele é um avião desenvolvido com quantidade de material compósito. Ele tem 50% do seu peso em material compósito. Não é o nanotubo de carbono, é o irmão mais velho, né, a fibra de carbono, mas eu acho que quando os nanotubos de carbono ficarem mais baratos, de repente eles podem substituir a fibra de carbono ou trazer outras aplicações que possam melhorar peso e eficiência energética de combustível dessas aplicações. As conclusões do seminário, então, os nanotubos de carbono eles são uma forma alotrópica do carbono recentemente descoberta e que são de alto interesse para a comunidade científica. A síntese ela pode ser feita por diversas rotas, mas ela é extremamente complexa e custosa, tornando a utilização dos nanotubos um tanto quanto restrita, né? A gente tem um alto custo ali. Eles são um material com propriedades bastante interessantes, a alta comunidade térmica, estabilidade química e área superficial são promissoras para uma variedade de aplicações que são possíveis. E essas propriedades ainda podem ser modificadas pelos processos de funcionalização, tornando eles ainda mais interessantes para as aplicações. Eu queria agradecer, então, a atenção de todos. Eu deixo aqui meu e-mail à disposição, caso alguém queira conversar sobre os nanotubos, giovanni@gsaboy.com.br.